Durante seu discurso, o senhor afirmou que quer transformar favelas em bairros e favelados em cidadãos. Eu gostaria que você explicasse o que você quis dizer com transformar favelados em cidadãos, já que moradores de favelas já são cidadãos brasileiros com direitos e deveres garantidos pela Constituição. Bom, a Constituição garante uma série de direitos. Liberdade, direito de ir e vir, direito de propriedade, direito à habitação. Alguém ali dispõe desses direitos? Ninguém dispõe. São direitos nominais. Eu colocar um direito num papel não significa que ele se realiza na realidade. Materialmente falando, eu ficar citando nominalmente direitos, dizendo que eles existem, não faz com que eles se realizem no plano da realidade. Eu tenho que executar os direitos. Torná-los cidadãos é uma constatação. Constatação de que tem uma parte do povo brasileiro que é tratado como bicho, às vezes nem sequer como gente. E entregar a eles o direito à moradia, ao direito a viver num bairro decente, a ter um emprego perto de casa, a não ter que ficar se submetendo ao bandido, é entregar direitos humanos a eles. Essas pessoas, infelizmente, não são titulares de direitos. Segunda coisa, o que é uma política de desfavelização? Eu já vi gente falando, o Renan vai pegar uma retroescavadeira e tirar as casas ali. Mentira. A nossa política de desfavelização é literalmente tornar o que a gente chama de favela em bairro, e em levar esgoto e fornecimento de água, a acabar com a taxa altíssima que nós temos de tuberculose em favela, porque os becos fazem com que a umidade fique muito mais alta do que um bairro comum. É fazer com que a gravidez na adolescência despenque. Os casos não reportados de violência contra a mulher na favela que existem são muito maiores. As mulheres têm medo de fazer o reporte disso. Todos os lugares muito pobres, aí não só favelas, tô falando de cidades muito pobres. Mulheres falam, olha, eu não posso denunciar. Pessoas que são assaltadas ou que foram alvo de abuso, homens que tomaram porrada no meio da rua, pai de família, porque quis pegar um Uber e não um mototáxi ligado à facção. Esses caras não reportam os crimes que eles sofrem. Tudo isso é algo que acontece com gente que é vítima do tipo mais baixo de banditismo, que a gente vê, como aconteceu no Haiti, que vem alguns ainda, infelizmente, lugares na África. Eu quero tornar essas pessoas cidadãos. É isso. Isso é a coisa mais republicana, isso é a coisa mais bonita, e esse é o maior programa social do nosso governo. Tenho muito orgulho de defender isso. Isso é vir com título de propriedade, corte de gastos do governo, um programa nacional de desfavelização, uma adequação desses bairros, e vai ser muito sensível que nós vamos fazer. Quem mora numa encosta não vai poder continuar morando na encosta, nós vamos construir um prédio para essas pessoas. Quem mora num bairro plano que já está se urbanizando e que tem até comércio, nós vamos terminar de adequar aquele ambiente, aquela pequena propriedade, nós vamos fazer ruas, nós vamos levar saneamento, iluminação para esses locais, nós vamos levar escola para esses locais. Isso é tornar essas pessoas cidadãs. Se nós entregarmos isso, meu plano é entregar isso em pelo menos 15 anos. Mudou a paisagem urbana do Brasil. País sério no mundo não tem favela. Não existe país sério com favela. Nós vamos ser um país sério não tendo favelas. Eu queria comentar sobre isso primeiro. Muita gente ficou, não fale mal da jornalista. Sabe o que aconteceu durante a resposta? A jornalista ouviu e concordou. Muita gente sai com uma perspectiva positivista sobre direitos. Que a ideia de que, isso está em lei, isso existe. Se está no papel, isso de alguma maneira vai se expressar na realidade. Que é uma coisa como se o papel fosse mágico. Não é o caso. E olha só, até a esquerda é crítica disso. Até a esquerda, que é o que eu falo ali pra ela na resposta. Até a esquerda é crítica a essa ideia do direito nominal. Então, né, tá no papel, então nada. Né? A Carta Constitucional Brasileira garante um monte de coisa. E a realidade, ela demonstra que aquilo é só um papel. Né? Uma carta de intenções no máximo. E esse é o problema, porque a gente sai de um regime de exceção, que havia ali, o regime militar, e você entra num regime democrático, e nesse regime democrático eles querem, parece que fazer uma festa na Constituição. Bota tudo aqui, coloca ali. E aquilo aí vira um fardo. É uma Constituição que gera um aumento no custeio colossal, diminui a nossa capacidade de investimento, propõe um monte de coisa, não consegue entregar praticamente nada. Né? E é um problema. Por exemplo, a gente não universalizou o acesso à saúde e educação. Mas até hoje esse acesso é precário. Olha, você tem todas as crianças hoje praticamente matriculadas em escolas, mas nem todas estão sendo alfabetizadas na escola, que é o básico. Você consegue com o SUS atender mais de 75% da população brasileira, por volta de 75%. Mas você não atende necessariamente bem. Então, este é o grosso do problema. Né? A gente não tá... E aí, habitação, o direito à habitação. Há um direito, mas assim, as pessoas estão se favelizando. O número de favelas ao longo dos últimos anos aumentou. Então, esse direito eles não está sendo garantido, é apenas nominal. É disso que a gente está falando ali. Né? Tem mais algum trecho ali que você quer colocar, Riseta? Da coletiva? Durante seu discurso, o senhor afirmou... Vamos botar esse aqui. O senhor vai acabar com os programas sociais, o senhor vai acabar com o Bolsa Família, com o Vale Leite, com o Vale Gás, mesmo antes da recuperação econômica gerar essa renda prometida pelos senhores? Por mais que muita gente tenha torcendo para que eu responda sim para sua pergunta, a resposta é não. Na verdade, nosso programa sobre benefícios sociais é muito claro. Porque a pergunta que ela faz, né, dá a entender que eu sou tipo um vilão, né? Vai pro começo. Aqui é bom pegar a pergunta. Os programas sociais, o senhor vai acabar com os programas sociais, o senhor vai acabar com o Bolsa Família, com o Vale Leite, com o Vale Gás, mesmo antes da recuperação econômica gerar essa renda prometida pelos senhores? Por mais que muita gente tenha torcendo para que eu responda sim para sua pergunta, a resposta é não. Acho que Na verdade, legal. Porque é verdade, né? Muita gente quer imaginar que assim, esses caras são umas pessoas sem coração, e não é o caso.
programa sobre benefícios sociais é muito claro. Quem não tem condições econômicas de cuidar da sua própria família, não tem uma cidade que dispõe de atividade econômica. E quando eu circulei pelo interior do Brasil, especialmente interior do Nordeste, interior da região Norte, não há atividade econômica. O Bolsa Família se torna o último recurso que a família tem para continuar subsistindo. E nós não somos pessoas cruéis, muito pelo contrário, essas pessoas nós vamos manter os programas sociais. A questão é que haverá, por parte do governo federal, uma intenção, uma força ativa em levar desenvolvimento econômico, especialmente para essas regiões. A questão que a gente percebe é que a existência do centrão e a existência da política voltada à miséria, ela acontece nesses lugares mais pobres que as pessoas dependem deles. Então é uma questão, inclusive, de reforma política, não apenas econômica ou humanitária. Libertar aquelas pessoas é também libertar o resto do Brasil que está fora do Bolsa Família de um jugo terrível que é o jugo da corrupção. Onde tem mais pessoas vivendo do assistencialismo, mais tem político explorando elas. Nós precisamos libertá-las economicamente no momento certo. Ninguém vai ser maluco, porque isso seria apenas cruel da minha parte, eu não sou uma pessoa cruel. E ao fazer essa libertação, eu vou gerar cidadãos, e gerando cidadãos eu tenho uma democracia melhor. Você vai acabar com O cara é um os programas? democrata, o cara não é cruel. É um fofo, fofo, Fofo. fofo. Tem um vídeo que tá com mais de 4 milhões de views, eu falando do Lula, mas que não é sobre o Lula exatamente o vídeo, né? Esse aqui, né? Não. Esse aqui? É esse? É esse. É esse, vamos lá. O Lula eternamente tá falando, eu sonho que as pessoas vão comer um café da manhã e um jantar. Ele tá há 30 anos falando nisso. Não é possível que outras nações tenham se desenvolvido. A China era uma nação miserável, hoje é muito mais desenvolvida que a gente. Países na África estão se desenvolvendo, a Índia tá se desenvolvendo, e esse maldito tá falando em dar café da manhã. Pro inferno com o seu café da manhã, Lula! Pro inferno! Esse homem vai pra eleição, pra enésima eleição dele, falando que agora ele vai te dar um pé de meia. Ó, se você for na escola, eu te dou um trocado pra você gastar no tigrinho. Se você participar agora do meu evento, talvez eu te dê um vale gás. Como é que é? Ele tá te dando botijão de gás pra você tomar o café da manhã que ele te prometeu? É isso que restou? Isso não é ambição, isso não é projeto de país. Se você tá aspirando tão pouco, você não vai a lugar nenhum. Videoço. O pessoal tá falando, Renan, você tá falando só autoanálise. Não tô só comentando o tema. É que assim, eu sempre comentei no Análise de Jornais o que era, vamos dizer, parte dos grandes temas políticos debatidos no Brasil. Agora a gente é parte disso, então é meio louco, né? Não vou ter uma terceira opinião, só disse que esse vídeo foi bem. Quer falar de outra coisa? O analista Renan Santos comentando na campanha do candidato Renan Santos. Tem muito a melhorar. Cara, esse cara é um retardado. Me xingar, né? Não gostei dele. Pessoal, falando que o Renan está viralizando. Pois é, pessoal, temos 10 mil pessoas na live. Eu gostaria que todos fossem agora no Instagram do Renan e mandassem um RT em alguns posts, aviãozinho em vários posts. Vamos... Cara, vocês estão mais perto de mudar o país do que vocês pensam. Oh, estão falando que teve um cara do PSOL que foi infiltrado no nosso evento, é isso? Foi? Eu não sei. Sobe um pouquinho o chat, ou não dá pra subir? Eu não sei, não dá pra subir, não. Ah, então já foi. A coisa foi tão linda que um candidato pessoal infiltrado foi bem tratado. É mesmo? Cop Santana? Quem é Cop Santana? Vê aí, não... Eu não sei quem é Cop Santana. Cop Santana. É esse cara? Não, pessoal. Esse cara é nosso. Mas será que ele encontrou alguém do PSOL ali? Ah, bem-vindo dos kits da comissão. Vamos ver, tem um vídeo aí dele. Vamos ver. Esquerda, fomos literalmente agredidos. Tudo bem, meu irmão? Como é seu nome? É Paulo. Paulo, Caio, prazer. Você é filiado ao PSOL, eu tô falando aqui. Cara, seguinte, eu e o Biauí, fomos em alguns eventos da esquerda e fomos literalmente agredidos lá. Qual que é a sua declaração pro seu público e pro meu aqui de como você foi tratado hoje num congresso de um partido de direita? Alguém te agrediu, alguém te xingou, alguém te humilhou? Aconteceu algum tipo de agressão com você aqui? Olha, eu já fui em evento de direito e fui agredido também. O problema é quando a gente generaliza, é abraçar um conceito muito amplo. Vocês não gostam de ser confundidos com os bolsonaristas. Exatamente. Tem vários campos, a esquerda é diferente. Posso falar sobre o evento que aconteceu? Todos os eventos que a gente foi, só de reconhecerem a gente como sendo de direita, né, e ainda nos confundem com bolsonaristas, que não somos. São bem diferentes. Bem diferente, inclusive no tratamento. Eu estudo você, estudo você. Eu estudo, acho um fenômeno interessante da nossa geração, mas eu acho que vocês têm pego os nossos jovens, uma métrica, um formato nas redes sociais, que vem dado muito certo, eles estão muito treinados em relação a isso, mas apontando para eles soluções vazias para as angústias que os jovens sofrem. Qual, por exemplo? O sistema de cotas. Eu acho incrível que você chega para um jovem vestibulando e você fala para ele que ele não passou porque o sistema de cotas tirou a vaga dele da universidade. Mas a nossa crítica não é ao sistema de cotas como todo, é como ele está hoje. Cotas raciais, exatamente. Se a gente tivesse uma cota social, por exemplo, seria muito mais Cota útil. social é uma cota social, Mas limita a cor da pele da pessoa. Realmente você veio da periferia também, como eu vi. Legal. Você é branco, eu sou branco. Não é justo que você não tenha direito a um acesso por uma cota social de uma pessoa com as mesmas condições que você, só porque tem a cor da pele negra, que ela tem essa condição. Esse é o meu ponto, cara. Eu entendo o seu ponto, mas eu acho que existe também um histórico, que é o recorte social que você faz. Deixa eu falar, o nosso plano de governo não prevê nenhuma cota. Não é que a gente vai acabar de uma vez. Sempre igual a pergunta do Bolsa Família. Não. Nós precisamos começar a entregar para as crianças talentosas nas escolas a possibilidade de uma formação e de investimento nelas, de modo a que elas possam concorrer em igualdade de condições. Por exemplo, a pessoa talentosa que existe numa periferia de uma grande cidade, uma família de Ibeirinho, no interior, por exemplo, o Ceará. Eu vou dizer porque o Ceará faz isso demais. O Farias Brito,
e tem um Farias Brito e tem um outro não sei o que de Sá. São duas super escolas. Eles checam nos interiores do Ceará, alunos talentosos, eles pegam, eles treinam eles, as pessoas passam nos melhores vestibulares do Brasil. Ora, vamos fazer a mesma coisa, só que vamos pegar o setor público e focar nisso. Então, uma política que nós estamos adotando nós temos que pegar as crianças talentosas, fazer provões, premiar as famílias com os melhores resultados, por isso que tem que substituir o pé de meia. O pé de meia custa 12 bi. 12 bi. E é uma política indiscriminada sem nenhum foco em resultado. Troca isso por um foco nos alunos que tem melhor desempenho e pegar esses alunos com melhor desempenho e colocar essas crianças nas melhores escolas públicas ou privadas. A família ajuda a escolher. E aí o Estado investe lá para não precisar de cota. E aí a gente troca paulatinamente o modelo de cotas por um modelo como esse, que é um modelo meritocrático desde o começo, focado na formação. Não é melhor? Não? Ari de Sá. Ari de Sá, isso. Tem um Farias Brito e Ari de Sá. Renan, Oi? botaram uma caixinha no seu lado esquerdo aí, você pode mostrar o que é isso? Uau. Bom, primeiro tem uma onça platinada maravilhosa. Calma. Primeiro mostra a caixa, depois faz um unboxing. Assim, a pessoa vai receber essa caixa, só pra entender. A pessoa que compra a versão premium do livro amarelo recebe essa caixa. A primeira coisa, que design elegante. A elegância do design. E você vê que é um design, inclusive, que ele é bem diferente da missão. A missão usa a fonte helvética, tá? Que é uma fonte não serifada, uma fonte do começo do século XX, tá? A grande fonte helvética. E aqui já tá usando uma fonte serifada. Com outro tipo de linguagem. A linguagem, inclusive, diferente da linguagem da missão. Porque o livro amarelo, que agora haverá o Instituto Livro Amarelo, ele tem uma outra linguagem. São linguagens diferentes, ainda que se conversem, por exemplo, nas cores. Né? Então aqui a pessoa recebe esse box pesado. Vem a onça, vem junto. Então a pessoa já ganha junto na caixa essa onça maravilhosa, essa onça platinada, que é essa onça aqui que vem estampada aqui na caixa, né? É uma onça caminhante, tá? É uma onça que está aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. É ela aqui, ó. Olha ela aí. Tá andando. Aí vamos abrir. Aqui que abre? Isso. Olha, a caixa vem com imã. E é uma caixa, cara, boa. Você vai manter essa caixa depois. E aí dentro desta sacola maravilhosa... Tem mais coisa aqui? Então, vem isto aqui, que é... Ah, vem dois? Não. Mostra a sacola. Vem 3 livros. Então você recebe nessa sacola. Tá? O livro, a versão botar intermediária aqui. A versão intermediária. Que é pra você ler. Você vai ler. Ó, aqui, ó. Isso aqui é plano de governo, galera. Maravilhoso, com toda a temática, marcador de página lindo, tá? E puxando essa fitinha linda aqui. Nossa, ó, abri a fitinha, vem aqui com a outra fitinha, a versão premium do livro amarelo, livro de mesa. Livro pra você botar assim na mesa do teu escritório, plau. Tecido, capa de tecido. Ó o barulho. Faz um SMR aí. Que livro gostoso. Livro amarelo. Tecido deixa tudo mais confortável. Tem uma lareira aqui do lado. Tá chovendo lá fora. Cara, tem um detalhe que a câmera não vai pegar. É em baixo relevo. Isso tudo tá em baixo relevo. Ó o barulho do baixo relevo, ó. Assim, é biscoito fino, é peça de... A lombada não, né? Mas assim, a parte interna da costela dele aqui preto, super sexy. E aí ele... Vacilei. Ilustrações aos montes, tá? Fotos. Vou pegar aqui. Quando você muda uma sessão pra outra, vem fotos e tal. Tudo muito bonito. Cara, eu vi a imprensa comentando muito assim, o Partido Missão cobrou 7 mil. Não cobrou 7 mil de todo mundo. Senão, assim, a gente teve milhares de pessoas lá. Pô, se a gente tivesse cobrado de mais de 3 mil pessoas, ou 4, nem lembro quantas pessoas deram, 7 mil reais é só se multiplicar, né? A gente teria levantado, tipo, 20 milhões de reais. A campanha tava paga, né? Não é isto, né? Algumas pessoas pagaram mais, não por causa do... Não, é pra ajudar a construir o partido que elas participaram e acreditam. As pessoas, mesmo num país com um fundo partidário e eleitoral muito alto, as pessoas que acreditam de verdade, elas querem fazer... E elas confiam na gente. Confiam que a gente não é ladrão. Que a gente não tá roubando esse dinheiro, entendeu? E elas confiam por quê? Porque elas nos conhecem. Essas pessoas, elas almoçam conosco, a gente tem reuniões. Ontem eu tive um almoço com doadores. A gente faz isso recorrentemente. Então, esse doador, ele tá próximo da gente. A gente mostra os avanços, como estão nos projetos. Então, é uma pessoa que se torna uma espécie de patrono. Quem dera fosse assim a relação com doadores, né? Muito diferente do Flávio com o Vorcaro, né?
dá um dinheiro pro filme. Não, as pessoas sabem ali. Então, essas coisas ajudam a financiar e ajudaram a criar aqui o Livro Amarelo, que é o nosso projeto. Nossa proposta para tornar o Brasil um lugar desenvolvido. É isso. E a gente tem que ter orgulho do que a gente tá fazendo. Tudo muito bem feito. Inclusive, você vai começar a dar com ele pra todo canal. Sim, onde eu for, haverá um Livro Amarelo. Inclusive, assim, o Livro Amarelo representa uma conquista e, ao mesmo tempo, para os candidatos, um fardo. Porque você vai ter que carregar debaixo do braço, vai ficar com um muque, vai ficar mais fortinho. E, cara, você tem que lembrar de detalhes e tal. Então, é do jogo, né? Então, e é isso. Temos que trabalhar isso. E vamos que vamos. livroamarelo.org.br. Link está fixado no chat, QR Code está na tarde na tela. Pri Pompeu, né, mandou, falou, como investigam tudo, né? Se fizessem isso com todas as instituições, o Brasil não tava nessa bosta. É porque quando você faz mais, aí as pessoas querem elas têm raiva de você entregar mais. Então eu acho muito engraçado que a gente vai ser muito mais cobrado de proposta que os demais, simplesmente que a gente apresentou mais propostas. Lógico que ao também apresentar mais propostas, você não paga o mico. Eu nem queria falar para não parecer implicante, mas não paga o mico que o Flávio pagou ontem no Canal Livre, né? O Flávio foi no Canal Livre da Band, cara, foi constrangedor. Tem uma hora ele falando sobre Previdência, que ele diz que não vai reformar a Previdência, mas que aí ele tem um outro regime que é de capitalização. Mas o que a capitalização tem a ver ali especificamente com o déficit da Previdência? Porque quando você coloca no regime de capitalização, uma parte desse recurso que vai pro regime geral, ela não vai. E aí como é que você faz? Ele não explica isso, ele só fica pedalando a resposta. Me parece só um cara confuso. Vamos ouvir. Esse aqui também foi feio, velho. Esse foi feio. Mas, senador, sobre as tarifas, o senhor citou aí que o Brasil lambe botas da China, foi a expressão que o senhor usou. A China é um parceiro comercial essencial para a economia brasileira hoje, inclusive para o agronegócio. Então, o governo brasileiro precisa ter com a China uma relação diplomática. Com os Estados Unidos, com Israel, com a Arábia Saudita, com a Argentina, com a Europa, com todo mundo. Deixa eu só concluir, por gentileza. Ele não pode romper com a China para agradar Donald Trump. E aí, falando especificamente das tarifas, o seu irmão Eduardo Bolsonaro, quando o Donald Trump aplicou a primeira tarifa ao Brasil há um ano, ele celebrou e foi às redes sociais dizer que aquela demonstração era a demonstração do sucesso da articulação dele para que o Brasil fosse punido pelos Estados Unidos. Hoje, o senhor tenta dizer que todos os erros em relação à tarifação americana estão no governo Lula. Sim. O senhor não reconhece que houve uma falha muito grave do seu irmão Eduardo Bolsonaro de trocar a prisão do seu pai pelas tarifas contra o Brasil? Não, essa premissa está completamente equivocada, você me desculpa. Você acha agora que o Eduardo tem poder de coerção sobre o presidente dos Estados Unidos? Não foi isso que ela falou. Ele comemorou. Que é quase tão ruim quanto você articular. Mas assim, eles disseram que eles articularam também. Eles comemoraram e ficavam avisando, é melhor fazer isso e não tem aquilo. Quem condicionou? Dizia que havia uma condicionante. Ou pune com a Magnitsky, ou se libera. Eu nem lembro se era mais. Eu nem lembro mais o contexto da briga, se ela solta meu pai, ou anda com uma determinada agenda, ou vai ter taxação. O Eduardo ficava dando esses avisos. O Paulo Figueiredo dava esses avisos. E o Eduardo comemorou. Então, né, falar que foi o Trump unilateralmente que fez, não foi assim, não. O Eduardo comemorou. Se ele comemorou e se ele ficou usando como uma espécie de um recurso retórico e negocial, então significa que, no mínimo, ele tentou se apropriar disso. Então, se, basicamente, ele tentou se apropriar do que o Trump disse, mas não tem nada a ver com o assunto, isso quer dizer que ele é apenas um bobo alegre, o que é ainda mais ridículo. Que nem, assim, capacidade de interferir ele tem. Então, é pior ainda. Ele só é um bobo alegre. Vamos lá. Vou dizer isso pro Brasil. O que ele estava denunciando nos Estados Unidos eram as perseguições, era a falta de liberdade que nós estamos presenciando aqui hoje no Brasil. Isso é inegável, né? Você tem medo de botar alguma coisa em rede social, você não pode falar alguns assuntos aqui, você não pode sair do ar na internet, o programa, se você fala de alguns assuntos que são proibidos, estava lá denunciando isso. Agora, o que o presidente dos Estados Unidos faz, da cabeça dele. Sei lá, cara. Honestamente, assim, tem gente que gosta, tem gente que é isso pra enfrentar o PT, cara. O que eu vou falar? Não tem muito o que falar, não. Não tem muito o que falar, não. E aí, esse aí, agora a finaleira, o Lula tomando o pito da Janja? Vamos lá. Vamos lá, vamos ver os dois bonzões aí. Que fica grávida com 16 anos, ela vai jogar o futuro dela fora. Ela tem que ter filho quando ela quiser. Ela tem que ter filho quando ela quiser. E por que a indústria da saúde cresce? Porque nós temos um consumidor. Olha só, o Lula tá falando que uma menina de 16 anos não tem que ter filho. Vamos ser sinceros. Menina de 16 anos não tem que ter filho. Gravidez na adolescência é um problema. O Lula estava ali num raro momento de lucidez. Aí vem a Janja e avisa, não, ela tem filho quando ela quiser. Não acho. Se ela quiser com 15 anos ter filho, ela tá errada em fazer isso. Ela tá errada. Ela precisa de assistência. Aí a Janja mete essa mulher é uma maluca, completamente doida. Vamos lá, meta o play. Porque nós temos um consumidor chamado SUS que compra máquina. Só pra você ter ideia. Como chama esse negócio? Implantou? Não. Hein? Implanou. Sabe o que é implanou? Os homens não sabem. Porque os homens não se interessam em saber das coisas. Implanou.
é uma coisa que substitui, sabe? Anticonceptivo. É uma coisa que substitui Anticonceptivo. É uma coisa que facilita. É uma coisa aplicada aqui na mulher que dura 3 anos. 3 anos a mulher não fica grávida. E é uma coisa milagrosa para a juventude. Para a menina de 16 anos, 17 anos, 18 anos, para dar tranquilidade à família e não estragar o futuro dela. Porque uma jovem que fica grávida com 16 anos, ela vai jogar o futuro dela fora e nós temos que proteger. Eu estou dizendo isso, sabe para quê? Ela tem que ter filho quando ela quiser. Ela tem que ter filho quando ela quiser. Por isso é que tem que ter planejamento familiar. Mas você sabe qual era o país que mais tinha comprado? familiar, assim, que coisa confusa, cara. Assim, com isso encerramos, né, Riso? Vamos encerrar então? Vamos encerrar, cara. Assim, com um pouquinho de Flávio, um pouquinho de Lula, pra vocês entenderem aí o problema. Beijos, amigos. Beijos, amigas. Fomos. Posso botar um último vídeo antes pra encerrar? Pode. Ó, depois vai ter um redirect, a gente vai repostar o seu vídeo com o Lucas de Graça. O vídeo que eu queria repostar... Gostou do conteúdo? Fortaleça o canal, inscreva-se, deixe o like e ative o sininho. Informação sem enrolação. Até a próxima!